Primeira coisa, olha só. Quais são os métodos anticoncepcionais hormonais que a gente tem disponíveis? Se a gente for pegar todos os métodos hormonais, né, disponíveis atualmente, vocês vão lembrar que todos eles têm progesterona. O componente progestacional, ele está presente em todos os métodos hormonais. Se a gente for pegar assim, ó, pílula, vamos pegar a pílula, né, que é o mais comum de todos, tem progesterona. Ah, mas aquela pílula que é só com desogestrel. Desogestrel é uma progesterona. Ah, mas e o implante? O implante é com etonogestrel. Etonogestrel é uma progesterona. Então, todos os métodos hormonais têm progesterona. Por quê? Porque o componente progestacional é o que funciona no anticoncepcional. O que bloqueia o pico de LH e faz a paciente não ovular é o componente progestacional. Então, tem que ter progesterona, certo? E aí, o que varia é a adição de estrogênio ou não. Todos os métodos têm progesterona. Alguns são combinados com estrogênio e outros são progesterona sozinha, isolada. Quando a gente fala de anticoncepcional combinado oral, a gente está falando de estrogênio mais progesterona. Quando a gente está falando sobre injetável mensal, a gente está falando de estrogênio mais progesterona. Agora, quando a gente fala de injetável trimestral, que é aquele que faz a cada 3 meses, aí a gente está falando de progesterona isolada. O injetável trimestral é a progesterona de depósito, é o acetato de medroxiprogesterona, a dose é 150 miligramas, né? E ele é aplicado a cada 90 dias, trimestralmente. É só progesterona, esse não tem o estrogênio. Quando a gente fala sobre o implante, que é esse que fica na face interna do braço, a gente está falando só de progesterona, é só etonogestrel, não tem estrogênio. Assim como quando a gente também está falando sobre aquele método, aquela pílula, né, que é uma pílula só de progestogênio. A pílula de desogestrel, por exemplo, né? Então, a pílula de desogestrel, ela é só progesterona, não tem estrogênio associado. Tá, mas o anel vaginal. Bom, o anel vaginal tem estrogênio. O anel vaginal é etinil-estradiol mais etonogestrel. E o adesivo transdérmico também. O adesivo transdérmico, né, que é aquele PET, né, que a paciente cola sobre a pele, esse também é combinado, também tem estrogênio, certo? Então, isso é importante a gente revisar. Anticoncepcional combinado oral, injetável mensal, anel vaginal e adesivo transdérmico são combinados. Esses 4 têm estrogênio mais progesterona. E quais aqueles que têm só progesterona? A pílula de progestogênio isolado, o injetável trimestral e o implante subdérmico. Então, esses 3 são só de progestogênio. Tá, Jader, mas e o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel? Na verdade, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ele é considerado um método intrauterino, mas como ele tem hormônio, né, ele também poderia entrar como um método hormonal, né? Tem até algumas bibliografias que dizem, não, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, ele é um método hormonal. Claro, aí vem mais uma questão de classificação, né? Na verdade, a gente classifica ele como um método intrauterino, assim como o DIU de cobre, mas se quiser englobar ele nos hormonais também como um método só com progesterona, também pode ser. Ele é um endoceptivo, na verdade, né? Então, ele pode até ser considerado como um método só de progesterona isolada e aí, por isso, fazer parte dos métodos hormonais.